irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse domingo de Páscoa e queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos chegando nesse domingo para adorar o nome do Senhor. É comemorado hoje o domingo da Páscoa. Sabemos que a profecia bíblica diz que o Messias morreria e após 3 dias ressuscitaria para voltar ao céu. Sabemos que Jesus morreu na sexta-feira, ressuscita no domingo. Segundo relatos bíblicos, por 40 dias ele aparece aos seus discípulos, apóstolos. E é uma pergunta muito interessante. Se Jesus passaria 3 dias morto, ele morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, então não fecha a conta dos 3 dias. Só que um dia para o judeu, o dia judaico, ele dura apenas 12 horas, diferente do nosso, que nós usamos o calendário gregoriano, que dura 24 horas um dia. Por isso, na conta dos judeus, no dia judaico, porque Jesus era judeu, então 3 dias judaico. Amém? E falando sobre esse domingo de Páscoa, sobre a Páscoa, nós entendemos que tudo aquilo que tem, segundo a Bíblia, por santo, muitas pessoas colocam hoje por profano. Nós entendemos que o verdadeiro sentido da Páscoa, ele tem perdido o seu valor. Porque o que nós acompanhamos hoje é que o símbolo principal da Páscoa secular não é mais Cristo, o Cordeiro, mas é o coelho da Páscoa. Isso mesmo. Assim como o Natal, o personagem principal para o Natal secular não é mais Cristo, não é mais o seu nascimento, mas a imagem do tal bom velhinho que é o Papai Noel, como já explicamos em algumas nossas aulas. Na verdade é o Papa Nicolau, que praticou muitos crimes, nós entendemos isso pela história, tá? E por isso não tem nada de colocar a imagem do sagrado para o profano. Para nós cristãos, o símbolo da Páscoa, como iremos estudar hoje, é o cordeiro e não o coelho. Eu quero falar nesta tarde, estamos aqui nesta tarde de domingo, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa para os cristãos. Quem é a nossa Páscoa? O que é Páscoa para nós? Qual é o seu objetivo principal? Primeiro, nós temos que entender que a palavra Páscoa, vamos ministrar aqui um estudo, a palavra Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima. Um verbo hebraico que literalmente significa passar por cima. Vamos recapitular. Na primeira Páscoa, quando Deus fala a Moisés que na 10ª praga, Deus proporcionaria ao seu povo a libertação, e foi justamente na 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, em que é determinado que um cordeiro pudesse morrer, ser imolado, o seu sangue seria aspergido, seria salpicado nos umbrais das portas, e sobre a casa que tinha a marca do sangue, o anjo da morte, da destruição, passaria por cima. Por isso o termo é passar por cima. Então a primeira Páscoa aconteceu no Egito, e de lá o povo hebreu sempre relembrou a libertação como esse ato de Páscoa, correto? Esse é o símbolo verdadeiro da Páscoa no Antigo Testamento. Agora, quando nós olhamos, meus amados, para os dias atuais, e eu quero falar nesta oportunidade sobre 5 verdades sobre a Páscoa. 5 verdades que nós iremos aprender hoje sobre a Páscoa. Primeira verdade: a Páscoa tem um centro, tem uma mola mestra, tem um objetivo, tem um alvo. E o personagem principal da Páscoa é o Cordeiro.
Isso mesmo, esse animal que foi morto como uma questão de substituição, ele era morto, o sangue era passado nos umbrais e a casa que tinha a marca do sangue era protegida, era guardada. Por isso, meus amados, quero falar uma coisa para vocês, nós que estamos aí vivenciando essa turbulência sobre essa pandemia desse vírus, eu quero profetizar algo na tua vida, na tua casa. Que se sobre a tua casa, sobre a tua vida, tem a marca do Cordeiro, somos guardados por Ele. Você crê nisso? Tome posse dessa vitória. Da mesma forma que o anjo da destruição passou por cima da casa que tinha a marca do sangue do Cordeiro, da mesma forma nossa casa é marcada e guardada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então, olha o que diz em João, capítulo de número 1 e versículo 29. Evangelho de João 1, 29. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja agora a nossa Páscoa verdadeira. A primeira Páscoa, o primeiro ato da Páscoa, foi um animal, cordeiro que foi morto, para que o povo pudesse ser guardado. E aquele ato também serviu de libertação. Agora, para nós, o nosso cordeiro verdadeiro, que é Cristo, por isso João diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que aquele animal no passado foi um símbolo de libertação, de proteção, da mesma forma a nossa Páscoa, que é Cristo Jesus, né? Ele é o símbolo, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro verdadeiro, também vem para nos guardar e nos livrar. Então, o centro da Páscoa é este Cordeiro, o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, Cordeiro animal. No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos, libertos pelo seu sangue. Uma outra coisa interessante, meus amados, é que a Páscoa ele tem um sinal. E o sinal da Páscoa é o sangue. Isso mesmo. Olha o que diz interessante o texto de 1 João, agora a epístola, capítulo 1, versículo 7 diz: O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É no sangue de Jesus que nós somos purificados, é no sangue de Jesus que nós somos guardados. Agora este sinal que é o sangue marca aqueles que são guardados por Deus. O sinal era esse, a marca do sangue. É o sangue de Deus, através do seu Filho, o sangue de Jesus Cristo, que nos serve de sinal para sermos guardados, protegidos de todas as mazelas, de todas as ações demoníacas e diabólicas. Estamos guardados debaixo do sangue de Jesus. A Páscoa tem um propósito, e o propósito principal da Páscoa é a libertação. 430 anos o povo estava sob o jugo de Faraó. E foi o ato da Páscoa, da primeira Páscoa. Foi aquele sacrifício, foi a marca do sangue que trouxe a libertação do povo de Deus. Hoje, domingo de Páscoa, nós temos que relembrar que nós somos libertos, que nós fomos libertos da escravidão do pecado, graças ao sacrifício do Cordeiro verdadeiro de Deus. Foi o seu sacrifício que nos libertou das algemas espirituais das maldades, das ações do adversário. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pedro, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, nós perdemos o direito à salvação, mas automaticamente o sacrifício vicário de Cristo, expiatório, nos trouxe novamente ao convívio de Deus, a estarmos dignos de ser chamados filhos de Deus.
não por merecimento, mas graças ao seu sacrifício e à sua graça redentora. Um quarto segredo, uma quarta revelação sobre a Páscoa é: a Páscoa tem uma mensagem: morte ou vida. É interessante isso. Quem não tinha a marca do sangue, morreu. E quem tinha a marca do sangue, viveu. Quem um dia ouviu a voz de Cristo, quem um dia obedeceu o chamado, quem um dia renunciou à vida de pecado, quem um dia recebeu essa marca do Cordeiro de Deus, recebeu a vida eterna. E todos aqueles que rejeitam, todos aqueles que desprezam, todos aqueles que menosprezam o seu sacrifício, aqueles que menosprezam a sua obra redentora, esses, segundo a Bíblia, amargarão uma morte eterna. Então a Páscoa faz a separação de vida ou morte. Quem tem a marca do sangue recebe a vida, e quem não tem, recebe a morte. Louvado seja o Senhor por seu sacrifício, porque nós recebemos de Deus essa marca e recebemos o direito a termos a vida eterna. O maior privilégio para nós é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é um privilégio para nós, servos de Deus. Olhando, meus amados, para tudo isso, queremos falar uma coisa, que a Páscoa é um memorial. Por isso Cristo, quando está celebrando a ceia, a última ceia com os seus discípulos, no momento da Páscoa, era comemorada essa festa, a frase que fica bem marcada é essa: ele olha os seus discípulos e diz: fazer isso em memória de mim. Você sabe quando é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa não é uma vez no ano, nesta época do mês. A nossa Páscoa é todas as vezes em que nós celebramos a Santa Ceia, porque nós relembramos o Cordeiro morrendo, nós relembramos a sua libertação, a nossa libertação. Nós relembramos que somos marcados pelo seu sangue, por isso participamos do pão e do vinho. Essa é a Páscoa da igreja, a ceia do Senhor. E uma coisa interessante é uma promessa que Jesus faz. Em Mateus capítulo 26, ele está celebrando a última ceia com seus discípulos. Ele diz: eu não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Que promessa maravilhosa! Aqui na terra nós somos servidos por diáconos, por presbíteros, mas lá no céu a promessa é essa, que um dia participaremos da grande Páscoa, da grande ceia, quando o Cordeiro de Deus estará conosco. Meus amados irmãos, que você possa entender que a Páscoa nossa não é chocolate, não é coelho, mas é o Cordeiro. Amém? O símbolo da Páscoa nossa é o Cordeiro e não o coelho. Que Deus possa abençoar você grandemente. Fica na paz do Senhor. Muito obrigado você que está aqui no nosso canal. Se inscreva para que você possa estar atualizado com os nossos vídeos diários,